Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Uma alegria imensa estar aqui, voltar aqui, né? Eu vim aqui algumas vezes mais recente, ajudar a encher a laje aqui do lado, trabalhar aqui com os irmãos, foram dias aqui de muita alegria, é o que eu falo, né, para o pessoal. As minhas grandes amizades na igreja foram feitas trabalhando, geralmente é no rala, né? Então aqui tem aqui o Ban. Lembro dele da época de mocidade ainda, na época era presidente da UMP lá do Gama Oeste, né? Então, os irmãos aqui, o Jack, presbítero Jack, a gente trabalhou junto na federação. Uma alegria poder voltar aqui, nessa situação ainda, podendo pregar o evangelho para os irmãos, e poder aqui meditar na palavra de Deus. É sempre um privilégio nosso. Então, trago um abraço da Ipezuca, né? Igreja Presbiteriana do Jardim Zuleika, pastor Nasson. Então, aos irmãos, é uma alegria para nós estarmos aqui. Eu estou acompanhado da minha esposa, Fernanda. Então, como o Paulinho falou, né? Dia 2 agora a gente completou 3 meses de casados. Estamos aí, lua de mel ainda, como todo mundo fala. Mas tem sido um grande privilégio caminhar com ela. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós leremos do 1 ao 11, mas nós nos ateremos mais ao 3 ao 11 nessa meditação. Eu estou utilizando aqui a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, mas eu acredito que não vai ser nenhum problema para compreendermos, não. Ela é muito próxima da ARA, que eu acredito que é a que os irmãos utilizam. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, bispos, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, ela foi lida, e eu clamo ao Senhor neste momento, Deus, escondendo atrás da cruz de Cristo. Eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor, que as minhas palavras aqui, ó Deus, não seja nada de mim, mas que eu exponha, ó Deus, a Tua palavra com fidelidade, com temor e tremor. E também, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, para que o Senhor abra os seus entendimentos também, para que eles possam compreender a Tua palavra e responder, ó Deus, de modo positivo a ela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, eu conversando com um pastor e um amigo muito querido, certa vez ele me falou a seguinte frase, digamos que eu vou parafrasear aqui, porque eu não vou lembrar exatamente como ele colocou essa frase, mas ele disse: posso não estar de tempo integral na obra, mas meu coração está integralmente na obra. E esse pastor e amigo, o sentimento é recíproco, foi o reverendo Paulo César. Nós conversando e um dia nós falando sobre essa questão de pastores que estão de tempo parcial na igreja, ele
falou isso para mim, isso mexeu com o meu coração. Posso não estar de tempo integral na obra, mas meu coração está integralmente na obra. E é interessante que nós vemos aqui nessa igreja, a igreja de Filipos, fundada, né, por Paulo, uma igreja que tem algumas características que nós vamos ver. Mas antes, Paulo ele escreve essa carta da prisão, por volta ali do ano 61 depois de Cristo. Não se sabe com plena certeza aonde ele estava preso, mas o lugar mais provável é que seria em Roma, por ele fazer menção ali da guarda pretoriana, da casa de César. Então ele se imagina e o local mais provável é que ele estava preso em Roma. E Filipos é uma cidade, uma província, uma colônia romana. Então ela foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária, lá em Atos. A gente vai ver o relato, né, dessa viagem de Paulo lá em Atos 16. Então, após ele ter sido levado para essa cidade por uma revelação que ele teve, Deus fez grandes obras por meio dele ali. Lá ele expulsou o espírito de uma jovem, que esse espírito concedia poder, né, de revelação para essa mulher, e que causou a sua prisão e de outros irmãos, porque essa jovem, esse espírito que dava essas adivinhações, né, previa o futuro para essas pessoas, isso tinha pessoas por trás que ganhavam dinheiro com ela por isso. Então, eles acabaram sendo presos, açoitados, sem nenhuma defesa, e acabaram caindo na prisão. Paulo ainda retorna a Filipos para fortalecer esses irmãos em duas outras ocasiões, né? Ele vai estar relatado lá em Atos 20, 1:6 e 2 Coríntios 2:13. Então, esse texto, meus irmãos, aqui a gente, como eu vou me ater mais do 3 a 11, mas é oportuno falar sobre essa saudação de Paulo. Então ele coloca aqui na saudação: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O apóstolo Paulo, essa já conhecida saudação, né, em quase todas as cartas dele, ele faz essa saudação. Primeiro ele se apresenta e inclui ali o seu fiel companheiro, né, um amigo, pupilo de Paulo, Timóteo, que é como um filho para ele. Então, eles estiveram ali, o Timóteo esteve junto com Paulo na plantação dessa igreja lá em Filipos. Ele os identifica como servos de Cristo. O termo no original, doulos, que também pode ser definido como escravo, mas não é essa ideia de escravo que nós temos, que nós aprendemos na história, né? O negro africano que está ali sobre maus tratos, não. A ideia aqui é o escravo de Cristo, é estar sempre pronto a servir ao seu Senhor com alegria. Então nós somos escravos do nosso Senhor, estamos ali sujeitos a Ele para servi-lo com alegria. Então aqui ele tira a ênfase dele e aponta para Cristo. Mostra que tanto ele como Timóteo, eles estão debaixo da graça de Cristo. Então, quando Paulo declara a todos os santos em Cristo, ele não faz distinção entre os destinatários lá de Filipos. Santo é alguém que foi separado pelo Senhor para proclamar as virtudes de Deus. Eles são santos em virtude da sua união com Cristo, não pela sua própria justiça. Em seguida, ele finaliza essa saudação, né, com a saudação propriamente dita, né, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. A graça é o espontâneo e imerecido favor de Deus. A paz, a convicção da reconciliação mediante o sangue na cruz. Deus, nosso Pai, é a fonte de toda a graça e Jesus, a fonte de toda a paz. Então, essa é a saudação de Paulo. E aí, Paulo, nesse texto, ele vai, nessa parte agora, nesse trecho que nós vamos meditar, meus irmãos, essa oração que ele faz pelos filipenses, ele tem dois momentos dessa oração. A primeira oração, ele está dando graças, está dando com ações de graças a Deus, por tudo que ele se lembra do povo, por tudo que ele se lembra daquela igreja, ele suplica ao Senhor por algumas questões aqui, e na segunda parte dessa oração, ele vai suplicar a Deus para que esse povo eles abundem em amor, que o amor deles aumente mais e mais, que o conhecimento e a percepção deles aumentem, para que eles possam aprovar as coisas excelentes
e também eles sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto, tendo como tema o seguinte: a igreja com o coração na causa do Evangelho. E aqui nós vemos uma igreja, a igreja de Filipos, que ela era uma igreja que ela tinha o coração na causa do Evangelho. E a primeira característica de uma igreja com o coração na causa do Evangelho é uma igreja que participa, é uma igreja que coopera. Os versos 5 a 8, quero convidá-los novamente a olhar para eles aqui. Ele vai, antes do verso 5 a 8, né? Eu quero falar aqui a respeito do verso 3. Paulo aqui, ao dar graças a Deus por tudo que ele se lembra dos irmãos da igreja, e ele orava por eles em todas as suas orações, ele vai se lembrar ali, se a gente voltar lá em Atos, ele vai se lembrar da conversão de Lídia, da conversão do carcereiro, pela ocasião deles terem sido presos, quando Paulo chegou lá e devido àquela situação da jovem endemoniada, eles foram presos, da conversão do carcereiro e o batismo de toda a sua família. Então ele tinha motivos para se recordar e ter alegria com esses irmãos. Então, e aí ele vem, né, no verso 4 e 5, com o coração alegre, ele vai meditar como ele tem sido conduzido e como ele se alegra nas evidências do amor da igreja de Filipos por ele e também pelo Evangelho. Ele faz uma oração de gratidão, de ação de graças e súplica por essa igreja. Nessa oração ele demonstra sua gratidão aos irmãos de Filipos por sua participação e cooperação no Evangelho. E aí sim a gente olha aí para o versículo do 5 ao 8, que ele vai falar: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E essa primeira característica da igreja, uma igreja que participa. Primeiro aspecto, ela participa contribuindo. Essa participação, ela tinha uma verdadeira comunhão com Paulo. Essa comunhão, essa participação veio da palavra koinonia, que é realmente uma comunhão. Então, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. No capítulo 4 desta mesma carta, Paulo vai deixar bem mais claro como é que essa igreja estava participando, como é que ela estava cooperando com ele. E lá fala no capítulo 4, verso 15, como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Essa palavra também, traduzida como participado, cooperado, contribuído, que vem lá dessa palavra de comunhão. Esses irmãos ali na igreja de Filipos, eles tinham uma comunhão verdadeira com Paulo. Vemos uma igreja que estava com o coração na obra, na causa do Evangelho. Paulo, ele se lembra desses irmãos com alegria, pela disposição que eles tinham de dar e de receber. Paulo havia levado a eles o que ele tinha de mais precioso, que foi o Evangelho da salvação. Aquele mesmo Evangelho que o alcançou e que transformou a sua vida. A igreja de Filipos se associou com Paulo financeiramente, porque eles mandaram recursos, mandaram ofertas para Paulo, para ajudá-lo nas suas necessidades, mas também eles se associaram espiritualmente. É o que vamos ver um pouquinho mais à frente. A igreja de Filipos era uma igreja generosa. Aqueles irmãos supriram Paulo, por mais de uma vez, o suficiente para as suas necessidades. Queridos, é impressionante como nós vemos muitas igrejas que massacram seus pastores, ou às vezes abandonam missionários no campo. Por vezes a gente ouve história de missionários que têm que retornar porque não tem mais recursos para se manter no campo. E esses pastores acabam vivendo à míngua, passando extrema necessidade, com dificuldade para sustentar suas famílias. E nós, a exemplo da igreja de Filipos, precisamos
ser generosos, precisamos nos preocupar com as necessidades dos nossos obreiros locais primeiramente, cuidar dos nossos pastores aqui na igreja, e assim também, conforme Deus vai nos abençoando, nós podemos abençoar a vida daqueles missionários que estão no campo também. Lembremos, meus irmãos, que ao contribuir financeira com os nossos obreiros, nós estamos proporcionando a eles condições favoráveis também para que eles continuem proclamando o Evangelho. Uma igreja com o coração na causa do Evangelho é uma igreja que participa, contribuindo generosamente para o sustento dos seus obreiros. E o outro segundo aspecto dessa participação é que ela participa da graça de Deus. Aí os versos 7 e 8, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. Paulo, ele compreende que é justo que ele pense assim dos irmãos de Filipos, pois eles participam da mesma graça, dessa graça que um dia alcançou Paulo e também alcançou aqueles irmãos quando Paulo esteve ali naquela cidade pregando o Evangelho. É bem verdade que os filipenses também o tinham no seu coração. Vendo esse carinho, esse cuidado com Paulo, eles também tinham Paulo ali nos seus corações. E as evidências são que eles participavam das algemas, das prisões de Paulo. Eles não estavam presentes com Paulo lá na prisão. Claro que fisicamente eles não estavam lá, mas pela fé, aquela igreja estava junto do seu pastor querido, demonstrando todo o seu amor por meio das suas orações, contribuições para suprir as suas necessidades. Era uma igreja que estava com Paulo. A igreja de Filipos, ao enviar Epafrodito ao encontro de Paulo, não só para lhe entregar os donativos, as ofertas que foram recolhidas ali para suprir as suas necessidades, eles também mandam Epafrodito para que Epafrodito compartilhe a situação da igreja, o que a igreja também tem enfrentado. E os filipenses, eles compartilham dessa mesma graça de Paulo, como nós vemos no verso 29 e 30 desse mesmo capítulo, que vai dizer: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Esses irmãos também sofriam, também viviam em dificuldades por causa da proclamação do Evangelho, assim como Paulo estava sofrendo, estava preso por causa disso. Então, esses irmãos também participavam. E os filipenses, eles estavam enfrentando esses desafios, falsos mestres que estavam tentando ali perverter o evangelho que lhe havia sido pregado por Paulo ali, quando Paulo esteve com eles. E ao enviar Epafrodito, os filipos, eles estavam dizendo para Paulo, nos termos que a gente usa hoje, né? Estamos juntos, pastor. Estamos juntos, meu irmão. Você não está sozinho. Estamos aqui de joelhos dobrados em oração por você. Não desanime, seus irmãos estão aqui com você, mesmo longe, você está em nossos corações e em nossas orações. Queridos, nós muitas vezes vemos pastores sofrendo, pregando o Evangelho, lutando pela causa do Evangelho, e às vezes a igreja está inerte, parada, as pessoas estão tocando a sua vida, como o Paulinho costuma falar muitas vezes isso lá na igreja, quando nós estávamos no Valparaíso, sentados vendo a banda passar. E assim, muitas vezes, nós nos portamos dessa forma, vendo os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos missionários no campo, sofrendo, e nós não participamos dessa mesma graça. Essa graça que nos alcançou, ela nos leva a participarmos juntos dos sofrimentos pela causa do Evangelho. No verso 8, Paulo, mais uma vez, ele demonstra esse profundo afeto que tem por esses irmãos. Colocando Deus, ele chama Deus como testemunha da sua saudade por esses irmãos. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Lago Azul, talvez tenha hoje aqui, como nós vimos, né, o presbítero Marcos, que faz parte aí da igreja desde o seu início, pessoas que fazem parte da igreja hoje por causa desse trabalho, por causa da pregação do Evangelho, que ao longo dos anos está sendo feita aqui neste lugar. Então, assim, ao longo desses 13 anos, tem gente aqui que foi alcançada por causa desse Evangelho que está sendo pregado.
por causa dessas pessoas que estão com o coração na causa do Evangelho, para essas pessoas que não desistiram, que continuam trabalhando, labutando, junto com seus pastores. Vimos aqui quantos pastores já passaram por aqui trabalhando. Todos foram alcançados pela mesma graça que Paulo e os irmãos de Filipos foram alcançados. E parece que muitas vezes nós queremos viver no conforto das nossas casas, queremos viver no conforto dos bancos da igreja. Amanhã, como o pastor Paulo falou, vocês vão sair para fazer um evangelismo. Será que todos que estão aqui vão estar dispostos a vir aqui, a caminhar junto com o seu pastor, por essa cidade, falando, anunciando o evangelho? Esse evangelho que alcançou vocês, é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, queridos, nós sejamos participantes dessa graça. E aí, eu pergunto a vocês, vocês têm demonstrado ser co-participante dessa mesma graça? A generosidade de vocês ao contribuir pode atestar que seus corações estão integralmente na causa do Evangelho. A maneira como vocês têm conduzido a vida de vocês, fora da igreja, lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, demonstra que os seus corações estão integralmente na causa do Evangelho. Algo que eu ouvi há certo tempo e isso fica martelando na minha cabeça. Nós temos que ser intencionais onde nós estamos, seja no trabalho ou na faculdade. A nossa missão é fazer discípulos de Cristo. A nossa missão primordial, aonde nós estivermos, é fazermos discípulos de Cristo. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, a maneira como você trabalha, ela deve testemunhar que você é um discípulo de Cristo, para que você possa ter a oportunidade de anunciar esse evangelho que um dia foi anunciado para vocês. Esses irmãos da igreja de Filipos, eles demonstram isso. O evangelho cresceu, a igreja cresceu. Lídia, quando foi convertida, ela abriu as portas da sua casa para receber aqueles irmãos, e logo depois, lá no final do capítulo 16, do relato ali dessa viagem de Paulo, a casa dela foi onde deu início à igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ser intencionais. Senão, meus irmãos, se isso tudo, você não tem sido esse co-participante dessa mesma graça, se você não tem contribuído, se você não tem participado dos sofrimentos que os líderes dessa igreja passam, enfrentam, para que hoje nós possamos ver essa igreja bonita esteticamente, questão de estrutura, mas principalmente, eu vi ali atrás diversos materiais anunciando o evangelho. A igreja precisa abraçar os seus pastores, abraçar os seus líderes e caminhar junto com eles, participarem disso. Se isso não está acontecendo, nós precisamos, meus irmãos, nos prostrar diante de Jesus neste momento, nos arrependermos e passar a viver com o coração integralmente na obra do evangelho. E a segunda característica de uma igreja com o coração na causa do evangelho é uma igreja que transborda o amor. Aqui no texto, do verso 9 ao 10, Paulo, na sua oração, ele vai dizer: também faço esta oração. Agora ele passa a suplicar pelos irmãos, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Este amor que Paulo está suplicando, que transborde do coração dos filipenses, é um amor verdadeiro, é um amor intencional do deleite de Deus, que nos leva a nos integrar integralmente, entregar o nosso coração integralmente, de maneira espontânea e de maneira grata, agradecida a Deus, que se manifestou através de Cristo. Esse é o amor que Paulo está suplicando que transborde no coração dessa igreja. E nessa noite, meus irmãos, é a nossa oração que tem que ser, que esse amor transborde nos nossos corações. Ao sermos alcançados pela graça de Deus, somos impelidos a colocar o nosso coração integralmente na causa do evangelho, para que possa progredir e alcançar mais pessoas, para que os redimidos de Deus, eles prosperem verdadeiramente. Sermos alcançados pela graça de Deus tem que impelir os nossos corações na causa do evangelho. Nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Nós não fomos alcançados para ficar sentados nos bancos da igreja e sairmos daqui e vamos para a nossa casa e a nossa vida seguir semanalmente como se nada estivesse acontecendo, como se vidas não estivessem indo para o inferno, como pessoas não estivessem aí sofrendo por causa dos efeitos do pecado e nós não fazemos nada. Nós não nos compadecemos dessas pessoas.
nós precisamos colocar os nossos corações na causa do Evangelho. Aqueles que têm o coração na causa do Evangelho, eles manifestam esse amor que transborda de 3 maneiras: nas suas atitudes, com humildade, com ternura, com espírito perdoador, mesmo para com os seus inimigos. Dentro de casa, às vezes é difícil, né, nós reconhecermos que nós falhamos com a esposa, com os nossos irmãos. Às vezes dentro da igreja nós vemos pessoas de bico um com o outro. E é interessante que no final dessa carta nós vamos ver lá Paulo fazendo uma recomendação de 2 irmãs que parece que não estavam se entendendo, e ele pede que eles conversem com elas para que elas se acertem. E a segunda maneira, meu irmão, é com palavras de ânimo, palavras sinceras, palavras mansas. Às vezes nós queremos falar com os nossos irmãos, a gente coloca as pessoas para baixo, a gente não anima as pessoas para trabalhar. Eu lembro ali no Valparaíso ainda, o pastor Paulo, a empolgação dele, o ânimo dele com as programações, com as atividades na igreja, e aquilo mexia com o meu coração de ver o ânimo, a empolgação que ele tinha. E a partir de uma, se eu não me engano, foi uma palestra que ele deu na igreja sobre motivação, e aquilo mexeu com o meu coração, que depois, eu era militar do exército ainda, e minha mãe, aí eu falava isso para minha mãe, né? Minha mãe, você vai trabalhar amanhã? Eu falei, não, vou para uma festa. Mas você falou que você estava de serviço? Eu falei, pois é, para mim trabalhar é uma festa. E eu amava realmente ser militar, né? E aquilo para mim, depois de ouvir aquela pregação, aquela palestra que o pastor Paulo fez aquele dia, eu comecei a olhar totalmente diferente para a maneira como eu ia trabalhar. E minha mãe às vezes falava para as pessoas, cadê o Alexandre? Ele está numa festa. Mas como assim ele está numa festa? Ela, não, para ele ir trabalhar, ir para o quartel é uma festa. Pois é, então assim, e muda a nossa perspectiva. Essa graça que nos alcança, que enche o nosso coração, ela muda a nossa forma de viver. E a terceira maneira é através dos nossos atos, um ato de abnegação, de lealdade, de bondade. Queridos, muitas vezes nós, usando esse exemplo aqui, que vocês vão sair para evangelizar amanhã, talvez vai ter pessoas que não vai abrir mão de, não, eu tenho que fazer meu almoço. Não, o domingo é o dia que eu tenho, depois da escola dominical eu vou tirar minha soneca, eu vou descansar. Muitas vezes não temos disposição de abrir mão de nada, do nosso conforto, por causa do Evangelho, para pregar essa mensagem que transformou as nossas vidas. Aqui está ali, sorria, você é um salvo. Hoje nós podemos sorrir, podemos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele nos salvou. Tem outras pessoas aí fora que precisam ouvir essa mensagem, para que o Espírito Santo transforme o coração dos seus eleitos. Esse amor não pode ser desassociado de conhecimento e discernimento. Se a gente voltar os nossos olhos aí ainda para o verso 9, que ele vai falar, que também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Esse conhecimento, conforme vamos adquirindo, esse conhecimento real, pleno, amadurecido e espiritual, com a graça de Deus, ele penetra nos nossos corações e nos leva a uma compreensão maravilhosa da revelação redentora de Deus. Isso implica em termos de um coração sempre grato. E essa gratidão que inunda os nossos corações, ele vai abastecendo cada vez mais esse amor que vai aumentando ao ponto de transbordar esse nosso amor por Deus e o amor pelos nossos irmãos. É um amor valioso pela qualidade que ele tem. Não é um amor qualquer, não é uma paixãozinha que hoje você ama, amanhã você não ama mais. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas vão entrar aqui nessa igreja e elas vão ser impactadas pela forma como vocês cuidam uns dos outros. Recentemente lá na nossa igreja, talvez vocês tenham ficado sabendo aqui de um casal em que a jovem lá da nossa igreja, que a moça faleceu, e os familiares dela relataram para minha irmã que eles ficaram impressionados com o cuidado que a igreja teve com o Danilo e com os meninos. Queridos, esse amor que está nos nossos corações, esse amor uns pelos outros, esse amor que é o reflexo do amor
que nós temos por Deus, ele impacta as outras vidas, ele impacta as pessoas. Mas não é um amor qualquer, ele é fruto de conhecimento. Ao conhecermos o amor de Deus por nós, nós revelamos esse amor também através das nossas vidas. Ele também não pode ser desassociado do de discernimento. O discernimento é mais um componente desse amor que transborda nos nossos corações. Esse amor ele deve ser um amor criterioso, para discernir entre o bem e o mal, e também do que é importante e do que é trivial. A gente também não pode, em nome do amor, fazer todas as coisas e não discernir se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim quando nós servimos as pessoas. Ou não nos importarmos com aquilo que realmente é importante e nos ficarmos dedicando naquelas coisas corriqueiras do dia a dia. Esse discernimento é o que nos leva a ter atitudes de amor, fazendo boas escolhas, escolhendo o bem ao invés do mal, optando por aquilo que é importante e não pelo que é trivial, corriqueiro, até mesmo, muitas vezes, o que é vulgar na nossa vida. O que falamos no início deste ponto, que são essas 3 maneiras que tem o coração, a causa do Evangelho, ou seja, essas 3 maneiras, atitudes, palavras e atos. Para que tenhamos boas atitudes, boas palavras e bons atos, precisamos ter conhecimento das Escrituras, discernimento, que a gente obtenha através dela também, para que a gente tenha a gente atue dessas 3 maneiras. Então, para transbordarmos o amor, crescer em conhecimento. Para quê, meus irmãos, que nós precisamos transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento? Aí o verso 10, Paulo vai dizer, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor, para o dia de Cristo. Aprovem as coisas excelentes, para que nós possamos compreender o que verdadeiramente é mais importante, ou discernir o que é melhor. Para isso que nós precisamos, sejamos sinceros, para que nós sejamos puros, sinceros, para que o modo como nós vivamos seja um modo puro. Assim como um metal precioso, a nossa vida, ele tem que ser livre de impurezas. O texto de Filipenses ainda, capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo ele vai nos dizer como é que nós temos que viver de forma essa forma sincera, essa forma pura, Ele fala aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará convosco. Então é para isso, meus irmãos, que nós transbordamos esse amor, crescemos em conhecimento e discernimento, para que sejamos sinceros e puros no nosso modo de viver. E sejamos também inculpáveis ou irrepreensíveis no dia de Cristo, para que no decorrer do caminho não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos, para que não tenhamos motivos para sermos repreendidos. O comentarista desse texto, ele vai dizer, que toda a vida deve ser uma grande preparação para aquele grande dia, porque será quando o verdadeiro caráter da vida do homem será revelado e que será julgado segundo as suas obras. Naquele grande dia, no dia de Cristo, no dia que Cristo voltar, nós teremos o nosso caráter realmente revelado. Talvez dentro da igreja, no nosso meio, nos nossos ciclos, aí as pessoas acabam não nos conhecendo realmente. Mas nesse dia, tudo será revelado. O nosso caráter será revelado diante daquele que verdadeiramente nos conhece. Isso não quer dizer que seremos perfeitos espiritualmente aqui nessa terra, mas estaremos cada vez mais nos assemelhando ao caráter de Cristo. Estaremos caminhando cada vez mais para perto dele. Com o coração transbordando de amor, muitas vezes nós vemos um irmão passando necessidade, às vezes sem necessidade financeira, e a nossa intenção às vezes é ajudá-lo com dinheiro. E às vezes, meus irmãos, por falta de discernimento, nós damos o dinheiro para esse irmão e o que acontece? Nós causamos mais um problema para ele. É mais uma pessoa que ele vai ficar devendo. Ele não vai ter condições de pagar. Tendo discernimento, talvez a melhor solução não é dar o dinheiro,
Talvez a melhor solução de amar esse irmão, de cuidar dele, é arrumar um emprego para ele. Talvez é pagar um curso para que ele se profissionalize em uma área e quando surgir uma oportunidade de uma vaga de emprego, ele possa estar preparado, capacitado para isso. Precisamos usar o conhecimento e o discernimento para que esse amor seja aplicado de forma correta, para que nós não acabemos sendo pedra de tropeço para outros irmãos. Uma igreja que transborda o amor precisa estar sempre crescendo em conhecimento e discernimento, para que possa discernir o que é melhor para uma vida sincera e irrepreensível até a volta de Cristo. Por último, meus irmãos, uma igreja com o coração na causa do Evangelho é uma igreja cheia do fruto da justiça. O verso 11 diz, um pouco antes, aqui no 10, para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele ora para que na vida e no coração dos filipenses haja uma rica colheita dos frutos espirituais e de obras que são resultados do fruto de justiça. E isso, Paulo ele vai falar desses frutos lá em Gálatas 5, 20 a 23, que é bem conhecido de todos nós, que são os frutos o fruto do Espírito. Então, que são eles: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Os nossos corações eles precisam estar cheios ao ponto de transbordar desses frutos. Quando o coração está cheio do fruto de justiça, a maneira de viver muda, o nosso comportamento muda, a maneira como nós agimos diante das lutas, das dificuldades, ela muda. As obras que praticamos, ela tem um outro propósito: a glória e o louvor a Deus. Entre as obras que praticamos, uma das mais importantes é a conquista de almas, como Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Precisamos, meus irmãos, viver segundo esses frutos da justiça. E esse fruto da justiça, que é uma correta correlação, uma relação entre Deus e os crentes, ele não pode ser produzido pelo coração do homem e nem pelos meus próprios esforços. Do meu coração, certamente não serão produzidos esses frutos de justiça. E não é pelos meus esforços que eu vou conseguir, ou vocês vão conseguir produzi-los. Ele provém unicamente do sacrifício de Jesus, que nos habilita por meio do seu Espírito Santo a produzir mais e mais frutos. Somente por meio de Cristo nós podemos ter esses frutos. Os evangelistas Mateus e João, eles disseram, primeiro Mateus: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, a árvore má não pode produzir frutos bons. E João, ele vai falar: todo ramo que está em mim, Jesus, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Somente por meio de Jesus nós podemos dar bons frutos, somente por intermédio de Jesus. Os frutos da justiça podem estar presentes na nossa vida. E qual é o supremo propósito de uma igreja transbordar o amor? Com conhecimento e discernimento, e ser cheia do fruto da justiça é para a glória e o louvor do nosso Deus. O fruto da justiça vem dele e deve retornar a ele como um aroma suave. O catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele deixa claro isso. Qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se um coração cheio de outra coisa, que não é o fruto da justiça, suas obras serão como trapos de imundícia. Como disse o profeta Isaías: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento.
Queridos, somente por meio de Jesus Cristo, que qualquer obra nossa pode glorificar ao nosso Deus. Pense num tubo de creme dental. Se você espremê-lo, o que vai sair dele? Talvez ali um creme de avelã, ou um mel, um puro mel, né? Doce? Certamente não. No máximo que vai sair dali de dentro dele é o creme dental, né? E no máximo que tiver ali um saborzinho refrescante nesse tubo de creme dental. Mas assim também, meus irmãos, é o nosso coração. Conforme somos espremidos pelas aflições, pelos sofrimentos do dia a dia, como aquela igreja de Filipos estava sendo espremida também ali, enfrentando desafios, Paulo constantemente sendo, às vezes espancado, sendo açoitado, passando por dificuldades, é nesse momento que se revela o que está no nosso coração. Se o seu coração está cheio do fruto da justiça, é aquilo lá, amor, bondade, benignidade, paz, é isso que vai ser demonstrado. Se não for isso, vai ser as impurezas, aquilo que você tem alimentado a sua mente e o seu coração diariamente. Uma igreja que é cheia do fruto da justiça, compreende que nada é mérito dela. Ela se esconde atrás da cruz de Cristo, e todas as suas obras, as suas boas obras, são em prol da glória e do louvor de Deus. E concluindo, meus irmãos, eu quero rapidamente só relembrar o que ouvimos sobre essa igreja que tem um coração na causa do Evangelho. Primeiro, é uma igreja que participa, contribuindo generosamente com seus obreiros, para que o Evangelho continue sendo proclamado. E participando da graça de Deus nos sofrimentos, na defesa e na confirmação do Evangelho, juntamente com seus líderes. E segundo, é uma igreja que transborda o amor de Deus ao próximo, com conhecimento e discernimento, para compreender o que realmente é importante na caminhada cristã, e viver de maneira sincera e inculpável, até que Cristo volte. E em terceiro, é uma igreja que é cheia do fruto da justiça, por intermédio de Cristo. Ela resulta na prática de boas obras, obras essas que redundam em glória e louvor ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos alcançou com a Tua graça. E, ó Deus, nós somos participantes dela, Deus, junto com os nossos pastores, junto com os nossos líderes. Ó Deus, juntos nós sofremos por causa do Evangelho. Muitas vezes somos perseguidos, somos maltratados, somos chacoteados, ó Deus, por causa daquilo que cremos, pela maneira como nós vivemos. Ó Deus, mas nós sabemos que tudo isso redunda em glória ao Teu nome. Redunda em glória e louvor ao Teu nome. E eu oro, ó Deus, clamando ao Senhor, que essa igreja, ó Deus, a Igreja Presbiteriana do Lago Azul, ela esteja, Senhor Deus, comprometida. Esteja, ó Deus, com seu coração integralmente, ó Deus, na causa do Evangelho. Como eu sei, ó Deus, que o pastor Paulo, ó Deus, tem o seu coração, ó Deus, integralmente na obra do Senhor. Que essa igreja, ó Deus, abrace esse pastor, ó Deus, e que eles continuem, ó Deus, caminhando para a glória do Teu nome. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas, ó Deus, para que elas possam participar dessa graça também, contribuindo generosamente, participando dos sofrimentos, lutando junto pela defesa e pela confirmação do Evangelho no coração de outras pessoas. Que tenhamos, ó Deus, os nossos corações transbordantes, ó Deus, do Teu amor, para que possamos cuidar uns dos outros, para que os que chegarem, ó Deus, se sintam acolhidos, se sintam amados. Abençoa-nos, ó Deus, e eu te peço especialmente por essa igreja. Continua, Deus, abençoando, edificando esses irmãos, para que eles continuem firmes, encoraje-os dia a dia, ó Deus, por meio da pregação da Tua palavra. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra que nos encoraja, ó Deus, que nos motiva a querer continuarmos, ó Deus, lutando, Pai querido, pela causa do Teu Evangelho. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, agradecido, Deus. Amém. Os irmãos